Então, o tema da nossa pregação nessa noite é a oração que faz o céu mover. Aleluia! Nós estamos na série da oração, nós temos estudado 2 Samuel dentro da perspectiva da oração, do que aprendemos no livro de 2 Samuel, o que a Bíblia nos ensina. E nós vamos fazer a leitura em 2 Samuel, capítulo 22, os versos 1 a 20. E eu vou fazer a leitura e assim diz a palavra do Senhor. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, meu baluarte, o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de piedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei a meu Deus, ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus, estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chama. Baixou ele os céus e desceu e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz. Despediu setas, espalhou os meus inimigos e raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo, pela repreensão do Senhor, pelo iroso refolgar das suas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou das muitas águas. Livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Amém. Amém. Glória a Deus. A oração que move os céus. Nós temos visto aqui em 2 Samuel todo o trajeto, como nós temos visto Davi, né, quando ele traz a arca para o templo, como ele se dedica ao Senhor, e que depois o desdobrar dessa vida de oração de Davi, que ele entendia o propósito da oração, o desdobrar disso quando ele quer construir o templo, depois quando Deus prospera ele. Mas na última pregação que nós vimos que nós podemos nos sentir tão próximos de Deus, tão confiantes na nossa vida de oração, porque nós temos experiência com Deus, e a gente abre concessões para o pecado, e, e Deus nos perdoa certamente, mas tem as consequências do pecado. Foi isso que a gente já tem visto na série de 2 Samuel. No capítulo 22, está fora da ordem cronológica, porque até o 21 está falando de toda essa história que eu acabei de contar, mas 2 Samuel, capítulo 22, fala um cântico, porque o cântico é uma forma de oração que Davi faz, falando quando ele estava sendo perseguido por Saul e Deus o livrou, né? Então é um cântico que fala exatamente disso, dessa experiência que ele teve com Deus, e Deus livrou das mãos de Saul, que estava perseguindo a ponto de matá-lo, né? Então, é isso que basicamente vai falar em 2 Samuel 22, é esse cântico, essa oração de gratidão ao Senhor pelos livramentos que o Senhor tem dado a ele das mãos de Saul. E é isso que nós vamos ver hoje, praticamente, a oração que move os céus. Não no sentido que vai mover a Deus, né? Mas a oração que move aos céus no sentido de adoração, de gratidão, em glorificar o Senhor, porque se é algo que agrada ao Senhor, é um coração grato, é um coração que reconhece, porque imagine você fazer um bem a uma pessoa, mas essa pessoa não volta para agradecer.
Não é uma tristeza? É. Quantas pessoas que eu e você temos feito bem e as pessoas viram as costas, não reconhecem e muito menos agradecem. Mas não deve ser assim a nossa postura com as pessoas, nem muito menos com Deus. Porque se somos ingratos com as pessoas, com certeza somos ingratos com Deus. Então a nossa gratidão para com as pessoas é um reflexo da nossa gratidão para com Deus também. E é isso que Davi está expressando, a gratidão que ele traz por tudo que o Senhor tem feito. E é como fala na lei de Moisés, que fala assim, é como um cheiro suave que sobe, né? É justamente o coração grato. É isso que move o céu. Move o céu no sentido é o ciclo perfeito de Deus. Deus nos abençoa e nós respondemos com gratidão. É o ciclo harmonioso, né? Deus nos abençoa e nós nos adoramos. E quando Deus também nos corrige, também adoramos ao Senhor. Porque a correção, a dificuldade é bênção também. É isso que move, é isso que gira o céu, a gratidão. Agora, quando o céu se fecha, é quando a gente é ingrato, é quando a gente não reconhece que as coisas vêm de Deus, seja o bem, seja o mal. Então, o céu se fecha. O céu se fecha, porque não há gratidão, porque não há adoração. Nós somos chamados para adorar ao Senhor. Então, nesse capítulo, nós vimos o capítulo, né? Então, nesse capítulo 22, nós vimos que ele está fora da ordem do contexto aqui, da sequência de 2 Samuel. É um capítulo exclusivo onde Davi está agradecendo ao Senhor da história lá de trás, antes dele se virar rei, quando ele finalmente é liberto de Saul, que estava perseguindo. Então, nós vamos percorrer os 20 versículos e vamos ver o que essa palavra nos diz e nos ensina em 2 Samuel, capítulo 22. Então, no verso 1, esse cântico, por que esse cântico existe? É o que vai falar no verso 1. Vamos ver o que ele fala? Olhando e lendo com mais cuidado, nós vamos ver mais detalhes. Diz assim: falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico. Ou seja, está orando ao Senhor por meio de um cântico. É uma oração cantada. No dia em que o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Veja só, Davi, só lembrando, Davi era um pastor de ovelhas, era o último dos irmãos que estava lá cuidando das ovelhas, sem mérito nenhum na sua casa. Deus o unge com Samuel, ele vem, se aproxima do reino de Saul, ele luta com o Golias, se torna o comandante de 1000 soldados. Em todas as guerras que ele sai, ele conquista e Saul passa a ter inveja dele. A tal ponto que tenta matá-lo com lança. E Davi percebe então que ele seria morto. E Saul, por a sua inveja, começa a persegui-lo sem motivo nenhum. E ele foge, ele começa a fugir, então outras pessoas se juntam a Davi e ele foge para os desertos de Israel e Saul buscando matá-lo. Ora, ele não tinha feito nada de errado, mas Deus não tinha chamado Davi para ser rei, não tinha feito promessa para Davi e não tinha abençoado Davi na morte de Golias e de ser capitão de 1000. Por onde ele passava, ele conquistava e lutava e Deus abençoava ele. Por que agora ele estava sendo perseguido? Não faz sentido, né? Mas nos olhos naturais não fazem sentido, mas nos olhos de Deus faz, porque Deus usa situações, mesmo que a gente não tenha pecado, Deus usa situações para trabalhar conosco, para nos fazer mais próximos de Deus, para que nós conheçamos o Senhor. Então, depois que Davi passa por anos fugindo de Davi, ele chegou a fugir para a terra dos filisteus. Finalmente, ele tem a oportunidade por 2 vezes de matar a Saul e ele, por temor ao Senhor, não mata a Saul. Veja só, se eu e você tivéssemos a oportunidade de matar o nosso inimigo, nós não mataríamos? Meus irmãos, nós mataríamos, com certeza, porque nós temos o nosso coração mau. A gente só não faz a maldade quando o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus nos restringe. Porque quando alguém faz mal pra gente, a gente quer bater com 2 vezes mais forte. Mas não é assim no Evangelho. No Evangelho, a gente segura a nossa justiça própria para que Deus faça dele. Quando a gente coloca a nossa mão para fazer a nossa justiça, Deus tira dele. Então, quando tiver qualquer situação que você tem vontade de rebater, não faça isso. Entregue nas mãos do Senhor
Deixa com que o Senhor faça a justiça. Se for o caso, fique calado, não responda, não dê uma resposta de volta, não faça mal de volta. Quando fizerem mal a você, responda sempre com o bem. Por quê? Porque a justiça pertence ao Senhor, a vingança pertence a Ele. Deixa nas mãos do Senhor. O Senhor está vendo essa situação. E Davi sabia disso. E ele não matou Saul por 2 vezes. Finalmente, Saul morre. Quando Saul morre, graças a Deus, ele glorifica ao Senhor. O Senhor me livrou de todos os meus inimigos. E é onde que ele vai fazer esse cântico aqui. Vamos ver o que ele fala? Vamos ver então o que o Senhor ensina com as nossas tribulações, com as nossas dificuldades. Vamos ver. Então, quem Deus é para Davi? Dos versos 2 a 4. Vamos ver o que ele fala, lendo com mais cuidado agora. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Ora, nós não vamos conhecer o Senhor como rocha, não vamos conhecer o Senhor como fortaleza ou como libertador, se nós não passarmos pelo vale da sombra da morte. Como é que nós vamos ter conhecimento do Senhor por experiência, por caminhar com Deus, se Deus não nos coloca nos caminhos difíceis? E é por isso que quando nós temos dificuldades, ao invés de ficar reclamando e falando assim para Deus, por que, Senhor? Por quê? Não deve ser assim a nossa postura. Nós temos que olhar para as dificuldades e falar, Senhor, obrigado, porque o Senhor vai usar dessa situação para me transformar, para se revelar para mim. As dificuldades para o crente é bênção. Pode ser que a dificuldade venha como consequência do nosso pecado. Essa é uma possibilidade. Quando é o caso, a gente fala, Senhor, me perdoa. Mas quando não é o caso do nosso pecado, nós agradecemos mesmo assim e sabendo que o Senhor vai se revelar para nós. O Evangelho não é resultado financeiro, não é prosperidade física, não é simplesmente ter e possuir. O Evangelho é conhecer a Cristo e a Deus, ter um relacionamento com Ele. E como é que nós conhecemos Ele? Na experiência. Como é que você vai se relacionar com uma pessoa virtualmente? Hoje as pessoas querem se relacionar com as pessoas virtualmente. Aí fala que ama, manda mensagem por internet, aí vai conviver. Aí não consegue conviver porque é só palavra, é só de distância, no dia a dia que tem que perdoar, tem que ter paciência, tem que abrir mão, aí as pessoas separam. Então, com Deus não é um amor virtual, às vezes as pessoas querem amar a Deus virtualmente, Deus lá no céu e eu aqui na terra. Eu faço da minha vida do meu jeito, faço do meu jeito, na hora que eu precisar ele vem e me ajuda. Mas eu não quero servir ao Senhor, eu não quero obedecer a Ele, não é assim. Não é assim o Evangelho. O Evangelho é um relacionamento íntimo que nós temos com Deus. E é nas dificuldades que Deus vai se revelar para nós, sendo a nossa rocha, aquele que nos sustenta nas dificuldades, que nos protege como fortaleza e que nos livra dos nossos inimigos. É isso que Davi está aprendendo nessa tribulação. Versículo 3: O meu Deus, o meu rochedo, de que me refugio, o meu escudo, a minha força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Ou seja, ele só está explicando a questão aqui do versículo 2, né? Da minha rocha, fortaleza, libertador. Que o Senhor é o rochedo, que é a rocha, que é, é o refúgio, que é a fortaleza, e o que o Senhor livra, né, de todos os meus inimigos. No versículo 4 diz assim: Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Ou seja, quantas vezes nós temos dúvidas que Deus realmente vai nos responder, vai nos livrar? Muitas vezes a gente tem essas dúvidas, mas à medida em que nós conhecemos o Senhor, que Ele é a nossa rocha, nossa fortaleza, que nos liberta, a gente tem confiança em Deus. Isso nos faz estar seguros, confiantes. E é isso que ele aprende do Senhor, que Deus é a rocha, que Deus é a fortaleza e que Deus é o libertador. Agora ele vai começar a falar o que ele passou, o que ele experimentou, quais foram as dificuldades que ele experimentou. Ele experimentou a morte, quase morreu. Saul estava perseguindo ele, quase morreu. E imagine você, se há algo que nos abate muito, é quando nós, de alguma forma, nós estamos em risco de vida. Porque nós somos criados para ter o instinto de sobrevivência. Se você estiver perto do fogo, você se afasta. Se você está perto do precipício, você se afasta. Você procura, em alguma situação de emergência, você procura sobreviver. Então, as pessoas que se matam, eles perderam totalmente o senso da glória de Deus, porque eles se lançam à morte, porque nós somos criados para viver.
Então, qualquer sinal de perigo, nós buscamos uma saída de escape. E quando nós estamos no risco de vida, é quando a gente mais tem medo. Imagine uma pessoa que está com câncer, uma pessoa que está numa situação de perigo. Isso gera grande medo no nosso coração. E foi isso que Davi experimentou com Saul. Vamos ver o que ele fala no versículo 5? Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me puseram terror. Por quê? Saul estava perseguindo ele. Imagine você sendo perseguido com risco de morte, um medo que você não tem. Você não tem quem te protege. Imagine, o caso de Davi, era o rei que estava perseguindo ele. Então aqui mostra o grande temor que ele tá tendo, né? O terror, ele está com grande medo, ele está passando. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Se é algo que mais afeta o nosso coração, é o medo. Às vezes não é o medo, às vezes, da morte especificamente, mas medo de outras situações, o medo do emprego, o medo de perder um ente querido, o medo de você não saber o futuro, o medo de você não saber se Deus vai responder. Se há algo que mais aflige o coração do homem por causa do pecado, é o medo. É o medo das incertezas, das inseguranças. Mas à medida em que você cresce no conhecimento de Deus, da grandeza de Deus, você passa a não ter mais medo. Por isso que o amor de Deus lança fora o quê? O medo. Quanto mais você ama Deus, quanto mais você conhece a Deus, você é uma pessoa que você não tem medo de pessoas, de situação, do futuro, se vai morrer, se não vai morrer, se vai ter dinheiro, se não vai ter, se vai ter emprego, se não vai ter. Você não tem medo. Por quê? Você conhece o Senhor que te salvou e que Ele já te deu tudo. Ele deu seu próprio filho na cruz. Então, o Evangelho tira o medo do coração. Como é que o medo é tirado? Por meio do conhecimento de Deus. E como é que nós conhecemos a Deus? Pelas dificuldades. Então, é isso que Davi está aprendendo. Depois nós vamos ver que Davi continua no versículo 7, o clamor que ele faz. Então, quando ele está com grande medo, com grande aflição, o que ele faz? Ele clama ao Senhor. Aí ele fala, na minha angústia, invoquei o Senhor. Clamei a Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Aleluia. Quando nós estamos aflitos lá no íntimo da nossa alma, é quando nós mais nos aproximamos de Deus. É por isso que as dificuldades são boas. Porque quando a gente está bem, a gente não ora tanto, não. A gente não busca tanto a Deus, não. Mas quando a gente está na dificuldade, quando o nosso coração está apertadinho, quando a gente não tem saída, a gente se aproxima mais de Deus. E aí a gente invoca o Senhor. Ele fala que ele clamou a Deus no seu templo. E quando nós clamamos a Deus, qual é a certeza que nós temos? Que Ele, por meio de Cristo, nos ouve e nos responde. Ele fala, ouviu a voz, a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Essa é uma certeza que eu e você temos, que todas as vezes que nós orarmos ao Senhor por meio de Cristo, Ele nos ouvirá e responderá conforme a sua palavra, positivamente. Glória a Deus. Vamos ver como é que Ele responde? Deus vai responder. Olha só como é que Deus vai responder. Não é pouca coisa, não é de qualquer forma. Quando o servo do Senhor ora a Deus, da forma como Deus requer que nós oremos segundo a sua palavra, olha só o que acontece, presta atenção. Então a terra o quê? Se abalou. Por quê? Por que a terra se abala? Porque é o Criador. Você não está orando para Lula, você não está orando para nenhum mago, nenhum mestre aí, nenhum homem sabido, não. Você está orando para o Criador dos céus e da terra. Ele move os céus e terra. É isso que vai falar aqui. Ele move os céus e está aqui movendo a terra. A terra se abalou. Vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque ele se indignou. Por que Deus se indigna? É ele que está indignado. É Deus fazendo o quê? Justiça. Porque Davi está sendo injustiçado, mas é Deus que colocou Davi nessa situação. Mas Deus, porque tem uma aliança com os seus servos, ele vai fazer o quê? Prevalecer a justiça, a retidão. Então olha só o que ele continua falando. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca fogo devorador. Saíram carvões em chama. Ou seja, Deus ordena
a libertação, a salvação, a cura, porque Ele é o Senhor. Versículo 10. Baixou ele os céus e desceu e teve sob os seus pés densa escuridão. É o Senhor que governa sobre todas as coisas. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto sob as asas do vento. Ou seja, Deus usa os seus anjos, ministros, em favor dos seus servos. Por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de água, de nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz. Aleluia. Quando nós oramos ao Senhor, Deus braveja, Deus abala os céus e a terra, e Deus o ordena a seu favor. Por quê? Porque nós merecemos? Não, mas é por causa de Cristo. Porque quando nós deixamos, no caso de Davi, ele não matou Saul por 2 vezes, ele não exerceu a sua própria justiça, ele deixou que Deus exercesse a sua. E é isso que nós temos que entender, nós não podemos exercer a nossa justiça. Deixa que o Senhor fará a sua justiça. E aí Deus agora está bradando, Deus está ordenando. E quantas palavras Deus precisa para abrir uma porta para nós? Somente uma. É por isso que o centurião vai pedir pelo seu servo a Jesus. Jesus, eu vou lá para curá-lo. Ele fala, não, Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Basta uma palavra e ele será curado. Aleluia. Basta uma palavra de Deus. E como é que Deus nos responde? Na adoração. Ele prossegue dizendo, despediu setas e espalhou os meus inimigos, e raios os desbaratou. O Senhor ordenou e acabou com os inimigos e desfez as armadilhas. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela repreensão de quem? Do Senhor que repreendeu. Não é a nossa força, não é a nossa estratégia, não é a nossa forma de falar com fulano, falar com Beltrano, não, é o Senhor. Não vale a pena você se comprometer com pessoas, dar o seu pescoço, fazer mentira, fazer conchavos para que você arrume a sua vida, não. Pedir favores para as pessoas, pedir dinheiro emprestado e pedir para as pessoas arrumar a sua vida, não faça isso. Nós cremos no Senhor. Nós temos dificuldade? Nós oramos a Ele. É Ele que ordena, é Ele que abre porta, é Ele que fecha a porta. É Ele. Então o Senhor abriu os fundamentos do mundo a favor de Davi. E é o Senhor que ordena a favor da sua vida também. Por isso, quando estivermos no aperto, não recorra a pessoas. Entra no seu quarto, fecha a porta, ora em secreto, que em secreto o Senhor vai responder. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo, pela repreensão do Senhor, pelo iroso refolgar das suas narinas. Aleluia, glória a Deus, é o Senhor que responde. É nele e somente por ele que nós temos que confiar e buscar a sua presença. E por fim, nós vamos ver que depois desse trajeto que Davi tem passado, do seu medo, da sua oração e de como o Senhor responde, como é que o Senhor responde? Vamos ver? Vamos ver como é que o Senhor responde? Do alto me estendeu ele a mão e me tomou e tirou-me das muitas águas. Aleluia. Como que o Senhor estende suas mãos? É por meio de Cristo, que nos alcança, que nos visita, que nos conforta, que nos consola e nos tira das circunstâncias que nós não podemos resolver. É o Senhor que resolve, é o Senhor que nos livra. E é nisso que conhecemos a Ele como o quê? Como a rocha, como fortaleza e como libertador. Aleluia. E olha só, o Senhor estende as suas mãos. O Senhor tem as suas mãos estendidas para os teus servos que o buscam. O Senhor estende as suas mãos, Ele ordena a seu favor e estende as suas mãos quando nós o adoramos, quando nós buscamos a Ele. Vamos ver o que ele fala mais? Versículo 18. Livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Aleluia. Às vezes a gente olha para as pessoas e a gente fala assim, mas eu não tenho condição não. Ele é mais forte do que eu, ele tem mais dinheiro do que eu, ele tem mais condição que eu, ele tem mais... Não importa, meu irmão. Se você está com Deus, se você anda com Cristo, não importa se você tem, se você não tem, se você só precisa ter um coração fiel a Ele, porque não tem ninguém que possa te resistir.
não tem chefe, não tem família, não tem mal falado, não tem inimigo. Por quê? Porque o Senhor é contigo. É o Senhor que tira o seu medo. Tá vendo aí? Quando você conhece o Senhor, você não fica com medo de pessoas, você não fica com medo de política, você não fica com medo de circunstâncias, porque eles podem ser fortes, mais fortes que você. Mas quem está do seu lado é o Senhor, Criador dos céus e da terra, que já tem te amado por meio de Cristo Jesus e que Ele vai mexer céus e terra a seu favor, porque Ele é fiel, para cuidar e te sustentar. Versículo 19: Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Ou seja, existem sim momentos que nós passamos por dificuldades. É isso que ele está falando. Olha, eu fui assaltado. No momento que estava frágil, eu fui assaltado, passei por dificuldade. Eles se aproveitaram da circunstância, como foi o caso de Saul. Eu estava fazendo tudo certo, mas ele, pela sua força, me assaltou e eu tive que fugir. Então, de fato, a gente passa por situações e você fala assim, mas por que, Senhor? Por quê? Não faça essa pergunta, fala assim para o Senhor, para quê, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar? Aleluia. E olha só, Davi passou por toda essa situação. Ele conheceu que o Senhor é sua rocha, que é o seu libertador, que é sua fortaleza. E ele conheceu, e esse é o maior tesouro das dificuldades. E então ele aprendeu e conheceu mais o Senhor e viu o poder do Senhor a seu favor. E no fim, depois de ele passar por toda essa situação, olha só o que diz o versículo 20. Presta atenção, olha aqui. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me, porque ele se agradou de mim. Aleluia. O Senhor permitiu com que Davi passasse por um lugar estreito, difícil, apertado, estava fugindo. Não é assim na nossa vida? Quantas vezes nós passamos por situações difíceis, apertadas, mas agora, depois do Senhor se revelar, Ele mostra um lugar espaçoso. Que lugar espaçoso é esse? É o lugar da presença de Deus. Nós só sentimos esse lugar quando nós estamos na presença de Deus, quando nós vemos a grandeza de Deus, a grandeza do seu reino, o poder da sua mão. Nós nos tornamos grandes. Por quê? Estamos diante do Rei. Estamos com Jesus Cristo. Esse é o lugar espaçoso. É na oração, é no joelho, que ali não há medo, ali não há dúvida, ali não há incerteza. Esse é o lugar espaçoso, na presença do Senhor. Por quê? Porque Ele se agradou de nós. Como que o Senhor se agradou de nós? Se agradou de nós ao amarmos, ao sermos amados por Cristo Jesus. É nisso que nós somos agradados de Deus, porque por nós mesmos, não é por nossa justiça, não é por boas obras, mas é por causa que cremos em Cristo Jesus, pela fé que recebemos dele. É nisso que nós somos agradáveis ao Senhor, porque Ele tem nos amado por meio de Cristo Jesus. O Senhor nos ama. O Senhor nos salvou por meio de Cristo, nos perdoou, nos redimiu, para que nós conheçamos a Ele. Ele permitirá dificuldades, tribulações, mas sempre com o propósito de nos levar para esse lugar espaçoso, para a sua presença, conhecer a sua glória, que Ele é o Senhor, que Ele é um Deus de misericórdia, de graça, benigno, fiel, e Ele é que nos abençoa. E é esse o lugar que o Senhor quer levar a mim e a você. Glória a Deus, porque esse é o caminho da eternidade, esse é o caminho que só o justo passará. Aplicações. Qual que é a aplicação que nós vamos ter para essa pregação? São algumas delas. A primeira, gratidão. Mesmo que seja difíceis as nossas circunstâncias, seja sempre grato ao Senhor. Lembre-se que o Senhor tem um propósito em todas as situações, sejam elas boas, sejam elas más. E qual que é o propósito das dificuldades? Que nós nos tornamos mais próximos de Deus. Deus quer que você e eu sejamos mais próximos. Se você não tem tido problema, glória a Deus, mas não vacile na oração, não vacile na leitura bíblica, não vacile na comunhão dos santos na igreja. Busca o Senhor, esteja na presença dEle, não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é, para que você conheça Ele como rocha, como fortaleza, como libertador. Persevere na vida da comunhão com o Senhor. E terceiro ponto, não tema os inimigos, não tema as circunstâncias, não tenha medo no seu coração. Todo medo, toda dúvida
Lance a Cristo Jesus. Quando você tiver uma dúvida, vá para a palavra, leia o que a palavra diz, veja quais são as promessas. Por quê? O Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Então você, quando tiver alguma dúvida, leia a Bíblia. Procure a resposta na palavra. Não procure profeta, não procure pessoas que têm visão. Procure a palavra de Deus. É a palavra que vai, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés, ao contrário, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. É a palavra do Senhor, é o que vai dar direção. Busque a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Me faz ouvir da tua voz, atender ao teu chamar, ver tua palavra em mim, mudando o meu viver. Do alto céus, da imensidão, do trono do Senhor, me fazes contemplar a ti, tua glória e salvação. Teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala ao meu Jesus, no meu coração. Tua voz como água é, que vem pra transbordar, trovões que vêm pra estremecer minha alma com poder. No deserto ribeiros faz, o vaso tu quebrantas, o abatido tu levantas. Tu és Senhor. Teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala ao meu Jesus, no meu coração. Tua palavra como fogo é, purifica o coração. Martelo que esmiuça a rocha do meu ser. Fonte viva, todo que buscar, alimenta o faminto, sacia o sedento.